Oi gente, meu nome é Fernanda Schossler, eu sou do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo gigante, mas falando tudo o que eu sei sobre sublimação. Eu entrei nesse mundo faz pouco tempo, se vocês me acompanham nas redes sociais, e aliás eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, tá? Se não conhece, vai lá, me segue, me ajuda, me ajuda, tá bom? Assim, eu comecei não faz muito tempo, faz em torno de 7 meses, 8 meses, e eu tô me divertindo demais, a minha mente tá explodindo com as possibilidades que dá pra fazer com a sublimação em casa, mas é muito detalhezinho e nesses meses de estudo, de trabalho, eu aprendi algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você tá pensando em começar a fazer, entrar nesse mundinho da sublimação, tá vendo algumas peças por aí que tá achando elas bonitas, tá pensando, eu também quero, calma, respira e vê até o final, porque tem muito conteúdo aqui no vídeo. Obviamente ainda são pequenos drops de tudo que você precisa pesquisar, tá? Então não acho que você vai achar todas as respostas aqui no meu vídeo, mas o que eu souber eu vou falar pra vocês. Mas é importante que a partir do meu vídeo você também vá pesquisar detalhadamente por cada um dos assuntos que eu vou pincelar por aqui, tá? Você vai ver que eu já vou passar bastante informação, mas ainda tem muita coisa que você precisa aprender, que precisa pesquisar antes de sair fazendo esse investimento. Não é um investimento pequeno, gente, ainda mais para nós pequenas artesãs, tá? É um investimento alto, mas que pra mim, pelo menos, tá valendo bem a pena. Mas ele vai valer a pena se você pesquisar direitinho e souber no que você tá gastando e como usar os equipamentos que você vai comprar, tá bom? Beijos! E eu já vou começar o vídeo de chororô, tá, gente? Antes de você esquecer que você vai começar a ver esse vídeo e vai acabar mudando de assunto, se perdendo aí pela internet, já deixa o teu curtir aqui, já ativa o sininho aqui, ó, clica no sininho aqui embaixo e ativa as notificações, porque logo vai ter tutorial novo aqui no vídeo, aqui no canal, vai ter dicas de costura criativa, vai ter muito conteúdo, tá? Tô planejando muitas coisas legais aqui pro canal. Então se inscreve aqui no canal e já deixa o teu joinha. E agora sim vamos começar a falar sobre sublimação. Então vamos começar falando sobre impressora? Se vocês já fizeram alguma pesquisa, vocês devem ter visto que a galera em massa usa a impressora Epson para fazer esse tipo de trabalho. Um dos motivos é porque a HP utiliza calor na hora da impressão, as impressoras da HP. Isso não é legal para sublimação, pois a tinta sublimática reage no calor. Então a gente precisa de uma impressora que não faça esse tipo de aquecimento na hora da impressão. E as Epsons não fazem. Além disso, a Epson tem uma linha de escritório, que é uma linha mais robusta, mais resistente e que se presta muito bem para esse tipo de serviço. Uma das coisas que você tem que pensar é que tamanho de impressão você vai querer. Se você vai querer uma impressão tamanho A4 ou se você vai querer uma impressão tamanho A3. Se for A4, existem vários modelos no mercado, tá? Você pode se dar o luxo de escolher. Se for A3, só existem dois tipos. Uma que é a L1300, que é a que eu escolhi, que funciona com 4 tipos de tinta, tá? Ciano, magenta, preto e amarelo. Existe também a L1800, só que essa utiliza mais 2 tintas, ela trabalha com 6 tintas, que são a Ciano Light e a Magenta Light. Esse tipo de impressora, a 1800, é mais indicada para quem trabalha com papel fotográfico, com papelaria. Para sublimação, ela não é tão indicada porque, além de ser mais caro, é mais difícil para achar essas 2 tintas específicas para ela e também não faz tanta diferença assim na hora de imprimir na sublimação, tá? Para quem trabalha com papel, para quem trabalha com um papel fotográfico principalmente, aí sim faz diferença ter uma 1800. Para nossa sublimação e da costura criativa, a 1300 está bem de boas, além do que ela também é mais barata, tá? Então a primeira coisa que você precisa definir é que área de trabalho você quer usar. Se é uma 4 ou uma 3. Aí você começa a sua pesquisa com relação às impressoras. Continuando agora com participação da Amelie. Não existem impressoras específicas para sublimação, tá, gente? Pelo menos não a nível doméstico, não até hoje, pelo menos. O que acontece? Você vai comprar uma impressora comum, uma impressora com tanque de tinta, mas uma impressora comum, tá? Você só não pode de jeito nenhum colocar a tinta que vem nela nessa impressora. Você precisa comprar tinta específica para sublimação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre tinta, mas é muito importante que você saiba que se você já tiver alguma impressora em casa, que você não está ocupando mais, mas que você quer agora começar a fazer sublimação,
você precisa mandar limpar ou limpar você mesmo toda a tua impressora. Não pode ficar resquício de tinta, tinta pigmentada, tinta comum dentro dessa impressora. Se você vai trabalhar com sublimação, só pode ter tinta sublimática dentro da tua impressora. Então aquela tinta que vem junto com a impressora, você deixa ela guardadinha e usa em outra impressora. Vende, faz o que quiser. Nem pense em colocar dentro da tua impressora sublimática. E se você tá achando que vai comprar uma impressora só para continuar imprimindo teus tickets do correio, moldes e tudo mais, e também vai usar para sublimação, sinto desapontar, isso não vai acontecer, tá, gente? Impressora sublimática é impressora para sublimação. Não funciona, a impressão não fica legal para qualquer outro tipo de impressão, tá? Então, deixa uma impressora comumzinha em casa para imprimir teus papéis, para imprimir teus relatórios, mas a tua impressora de sublimação é só para sublimação. Uma coisa que é muito importante que você saiba é que, sim, você vai perder a garantia da tua impressora, tá? Assim que ela chegar e você colocar uma tinta que não é original, não é recomendada pelo fabricante dentro dela, acabou a garantia. Então, assim, se você estiver vendo para comprar impressora em alguma loja específica de sublimação, essas lojas que tem na internet que vendem impressora para sublimação, na realidade eles não estão fazendo nada com a impressora, tá, gente? Eles não estão modificando nada nela. O que eles estão fazendo eles estão perdendo a garantia do fabricante, mas eles, como loja, estão te dando a garantia deles. Então você vai perder a garantia sim da Epson, você não vai poder entrar em contato com a Epson e reclamar que a tua impressora de sublimação deu algum erro, mas você vai poder entrar em contato com a loja. Então se você quer a garantia, pode comprar de uma loja que seja de confiança e que vai te dar essa garantia, pelo menos te dar uma assessoria, e se vir a dar algum problema na tua impressora, eles vão ter a responsabilidade sobre isso. Mas você vai pagar mais caro por isso também. Eu optei por comprar a minha impressora diretamente numa loja comum e eu colocar a tinta. Eu paguei mais barato por isso, mas caso alguma coisa acontecesse, caso a minha impressora estivesse vindo com algum erro de fabricação, algum defeito, eu não teria para quem recorrer, tá? É um risco meu, mas eu quis correr esse risco e deu tudo certo. Ainda bem. Então fica aí, analise bem o que você vai fazer antes de fazer a compra e saiba que ninguém está fazendo nenhuma modificação na impressora para te entregar, tá bom? Ao menos que eles tenham colocado dispensa de tinta, mas eu vou falar sobre isso depois. A maioria não coloca, tá? Mas a impressora vai ser exatamente a mesma, o que a diferença é que você está comprando uma garantia da loja. Então compre para uma loja de confiança, caso você queira fazer assim, dessa maneira. Eu já falei rapidinho sobre o tal do dispenser de tinta e agora eu vou falar de novo. É o seguinte, minha gente, a impressora, volta e meia, ela faz uma limpeza dela, tá? E ela faz um descarte de tinta. Nessa limpeza do cabeçote, dos jatos, ela descarta uma boa quantidade de tinta. A impressora, ela já vem equipada com uma esponja, tá? Internamente. Essa esponja, ela é preparada para absorver bastante tinta, mas chega uma hora que ela sobrecarrega e lota. O que acontece? A impressora dá um aviso para o computador dizendo que ela precisa ser enviada para manutenção. Você pode levar ela para manutenção ou você pode fazer o que a maioria das pessoas que trabalham com sublimação faz e que foi o que eu fiz. Existem dispensers que você instala na tua impressora para, em vez dessa tinta correr para a esponja, cair dentro desse dispenser. Então, na hora que esse dispenser lotar, você esvazia e recoloca na tua impressora e vai continuar sempre usando. Mas a impressora vai deixar de dar o aviso de erro por causa disso? Não, ela é programada para determinar, não sei qual tipo de quantidade certinha, mas a partir que ela chegue nessa quantidade de impressões pré-determinado pelo fabricante, ela vai te avisar que está dando erro e que ela precisa ser enviada para manutenção. Como você já sabe que na realidade não tem erro nenhum, que a esponja não está cheia, que ela não precisa da manutenção, você vai baixar um programinha e vai resetar a tua impressora. Se você não tiver instalado esse dispenser, não resete a sua impressora. Leve ela para manutenção para que ela seja limpa e a esponja seja substituída, tá? Porque se você deixar continuar usando, vai encharcar e vai vazar tinta para a tua impressora e vai estragar a impressora. Então existem duas possibilidades. Instale o dispenser, que foi o que eu fiz, e resete quando der a mensagem de erro, ou então não instale o dispenser, desculpa, me embananei, não instale o dispenser, mas quando der esse aviso, não ignore. Leve ela para uma loja que faça a manutenção desse tipo de impressora, que trabalhe com sublimação, que eles vão fazer a troca para você, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tinta, tá? Que é um assunto também um pouquinho chato, tem bastante informação, mas vamos lá, com calma que vai dar tudo certo. Quando você for comprar a tua tinta, é muito importante que você saiba o quê?
que se você resolver trocar o fornecedor e já tiver colocado a tinta na tua impressora, você vai ter que limpar ela inteira de novo. Não pode misturar dois tipos de tinta sublimática, por mais que seja, esse ano também só mudou a marca. Acontece, gente, e você vai ter que limpar toda a tua máquina. Porque depois a gente vai falar sobre perfil de cores e vocês vão entender melhor por quê, tá? Mas não pode misturar duas marcas de tinta diferente, por mais que seja esse ano uma e esse ano da outra marca também. As duas são tintas sublimáticas. Infelizmente, não pode, não dá certo, não fica legal. Então, assim, quando vocês forem escolher a tinta que vocês vão usar, tenham consciência que vocês vão ter que precisar comprar mais dessa mesma tinta no futuro, tá? Então, assim, tenham preferência por tintas conhecidas, por tintas que tenham fabricantes reconhecidos no mercado, que sejam tintas boas. Não tentem economizar comprando tinta mais simples, tinta bagaceira, nem diz aqui no Rio Grande do Sul, tinta mais barata, achando que vocês vão economizar, porque vai acabar que a impressão de vocês vai ficar feia e vocês vão ter que comprar outra tinta, vocês vão gastar duas vezes e vocês vão ter que mandar limpar toda a impressora de vocês ou vocês vão ter que limpar para poder colocar essa tinta nova. Então olha o tempo que vocês vão perder e olha o dinheiro que vocês vão perder para economizar em tinta. Então já escolham uma tinta boa, pode ser importada, pode ser nacional, mas uma tinta boa que vocês vão conseguir repor, que vocês vão conseguir continuar comprando, tá? Eu ouvi falar muito bem da tal da Gênesis, que é uma fabricante brasileira, que vende potes pequenos e são todos lacrados, o que também é legal, porque a tinta não fica tanto tempo em contato com o ar. Não é legal comprar potes muito grandes, potes de 1 litro e tudo mais, porque essa tinta em contato com o oxigênio, ela também vai perdendo as características dela, também não é legal. Então é legal que você tenha frascos menores, ou se você for comprar frascos grandes, que você tenha um grande uso dessa tinta, tá? Não é legal ficar estocando tinta aberta em casa por muito tempo. Então, assim, eu preferi comprar da Gênesis, como eu falei, para eu ser uma fabricante brasileira, para eu saber que se eu precisar de tinta amanhã, eu vou encontrar com facilidade exatamente a mesma tinta, tá? Que não vou depender de uma loja que compra tinta na China e que eles mesmos embalam, colocam potinhos pequenos e colocam a marca deles. Sabe-se lá de onde é que eles estão comprando essa tinta? Sabe-se lá se vai ser sempre a mesma tinta que eles vão comprar? Então, assim, prefiram tintas originais, não tintas de qualquer loja que colocou a marca delas no rótulo, e tintas que vocês vão conseguir repor depois, mesmo que essa loja fechar, tá? Além disso, eu também preferi, eu vou falar pra vocês, porque tem uma loja aqui perto da minha casa que vende essa tinta Gênesis. Então, pra mim, foi bom em vários aspectos, que eu sei que se eu precisar, a 3 quadras daqui, eu vou ali e compro mais. E se eu não achar ali, eu acho facinho na internet. Então, pensem nisso na hora de comprar e escolher a tinta de vocês também. Agora nós vamos falar sobre outro assunto que também é chato, que é o tal do perfil de cores. Quando você compra uma tinta, você vai ter que instalar o perfil de cor adequado a essa tinta, a esse fabricante e também sendo adequado ao papel que você vai escolher para usar, tá bom? Então sim, é chatinho, mas sim você tem que pensar em todos os detalhes e o perfil de cor é muito importante. Eu não sou especialista nesse assunto, eu já falei para vocês, eu tô começando agora, então eu tive que ter algumas aulas sobre instalação de perfil de cores. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que me ajudou muito, que foi uma da loja Diferencial Print, que eles ensinam passo a passo como instalar o perfil de cor no Photoshop, na impressora e tudo mais, tá? É chatinho, tem que ver várias vezes com calma, mas dá tudo certo, tá, gente? Vamos com calma que vai dar tudo certo. O importante é que você saiba que o perfil de cor escolhido vai depender da tinta que vocês escolherem, da impressora que vocês escolherem e do papel que vocês forem usar. Então, vocês só vão instalar o perfil de cor depois de vocês já terem definido esses três itens da listinha de vocês, tá bom? Então, a minha impressora é uma Epson L1300, o meu papel eu uso ou o globinho ou o fundo azul, mas nesse caso eu não precisei mudar o perfil de cor serve para os dois. E também eu uso tinta Gênesis. Então eu tive que entrar em contato com os fabricantes da tinta Gênesis. Eles disponibilizaram para mim o perfil específico para minha impressora e da tinta deles. Isso é gratuito, pelo menos na Gênesis, porque eu já vi outras empresas cobrando pelos perfis de cores, mas na Gênesis vocês podem entrar em contato com eles, lá no site tem tudo direitinho para vocês procurarem. Vocês entram em contato com eles e vocês vão falar para eles qual que é a impressora que vocês estão usando, qual que é o papel que vocês estão usando e eles vão mandar os perfis de cores, os arquivos específicos para vocês. E vocês vão precisar instalar isso no computador de vocês. O perfil de cor é muito importante para garantir que a impressão vai sair da cor adequada, tá, gente?
Parece bobagem, parece frescura, mas não é. Eu perdi muito material no começo, mesmo tendo instalado o perfil de cor, porque tem diferença se você vai imprimir no Photoshop, se você vai imprimir a imagem RGB, se você vai imprimir direto do Corel ou do Illustrator, se você vai imprimir de PC ou de Mac. Eu queria trabalhar com o meu Mac e não consegui. Mesmo instalando os perfis, não deu certo, gente. Eu não consegui nem imprimindo de nenhum programa, mesmo tendo instalado os perfis de cores corretamente, não deu certo. Eu só conseguia ter um resultado bom quando eu comecei a imprimir a partir do meu PC, que eu tenho um notebook que agora vai ser usado para isso. Então eu tinha um notebook que eu tive que resgatar para poder trabalhar com sublimação. Não deu certo para o iMac e eu já entrei em contato com eles e ninguém sabe me responder porque aqui no Brasil meio que a galera de sublimação não trabalha com plataforma Apple, tá? Então meio que ninguém tinha resposta para me dar, não deu certo. E eu fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz no Mac, fazendo no PC, deu tudo certo, deu para imprimir. Então assim, agora eu sempre exporto as minhas imagens em JPEG e imprimo diretamente do Photoshop. Papel. Esse também é outro assunto que parece que é muito simples, mas que também tem os seus segredinhos, tá bom? É um pouquinho mais simples que perfil de cor, que tinta, que escolha da impressora, da prensa, mas também tem os seus detalhes. Existem vários tipos de papéis no mercado. O que eu escolhi para trabalhar é o papel fundo azul, que é o papel Avir, e também escolhi para trabalhar o papel Globinho, que é o papel da marca Mundi, tá? Eles chamam de Globinho porque a Mundi, o logo dela é um globinho mesmo, um mapa, e acabou ficando conhecido como papel Globinho, tá? Mas a marca é a Mundi. O que acontece? Qual a diferença desses dois papéis? O papel de fundo azul é um papel muito bom, só que é um papel que ele, na qualidade da impressão, ele perde um pouco, tá? Por exemplo, tons vermelhos, tons muito vivos, laranja, ciano, um ciano 100%, por exemplo, ou um verde-limão, um laranja, essas cores vivas, a impressão fica boa, mas não fica tão boa quanto a Globinho, quanto o papel Globinho. Então, quando eu estou imprimindo essas cores, eu dou preferência para usar o papel Globinho. Então, você deve estar perguntando, ô Fernanda, então por que tu não usa o papel Globinho sempre, né? Já que ele é melhor que o papel fundo azul, que a impressão fica mais viva e tudo mais. O papel Globinho é mais fino que o papel fundo azul. Então, o que acontece? Ele tranca na impressora muito mais. Ele tranca, ele embola, eu acabo virando uma babá de impressora, porque você tem que ficar do lado da impressora o tempo inteiro quando você está imprimindo com papel Globinho, porque ele dá mais trabalho, tá? Ele é mais fino, então ele pega mais umidade, mais fácil e acaba gente, é complicadinho para trabalhar. A perda do papel é maior com o papel Globinho do que com o papel fundo azul. O papel fundo azul ele é mais firme, ele é mais grossinho, então ele entra na impressora com mais facilidade, ele não embola, ele não enrosca. Ele é mais fácil para trabalhar na impressora do que o papel Globinho, mas o resultado do papel Globinho é mais bonito que o do papel fundo azul. Então eu tenho as duas opções aqui no ateliê e eu vou mesclando conforme o dia, se está muito úmido, se não está, conforme a impressão que eu vou fazer, eu vou usando de acordo com a peça e de acordo com o resultado que eu preciso ter. Então eu tô trabalhando com esses dois papéis. Mas os dois são bons, tá, gente? O papel fundo azul também tem uma vantagem, que ele é vendido também em rolos. Então ele tem uma largura um pouquinho maior. Então, em vez de 29,7, que é o tamanho de uma folha 3, ele vem em rolos de 100 metros, só que a largura dele fica sendo 33 centímetros. Então eu consigo ter uma opção também para imprimir peças um pouco maiores, tá? Que eu preciso de um pouquinho maior de tamanho, eu consigo imprimir com papel de rolo, papel fundo azul. Eu vou deixar algumas lojas marcadas aqui na descrição do vídeo, onde eu comprei alguns dos suprimentos que eu tô usando, para vocês também terem uma ideia de valores, daí encontrem as lojas que ficarem melhor para vocês e façam a compra de acordo com as necessidades de vocês. Mais uma coisa que eu não sabia, mas que eu acabei tendo que comprar com o decorrer das semanas e dos meses aqui no ateliê. Como eu comentei para vocês, o papel Globinho absorve muita umidade e é muito difícil trabalhar com ele nos dias que ele tá úmido. Então, assim, o que eu tive que fazer? Comprar uma estufa. Eu comprei uma estufa específica, que é uma desumidificadora de papel. Não comprei específica para sublimação, tá? Eu comprei uma específica para tamanho A3, mas é uma estufa comum, de escritório, normal. Comprei no Mercado Livre, vou deixar também na descrição do vídeo aqui
o modelo e o link do fornecedor onde eu comprei. Mas é uma estufa comum, tá, gente? O que acontece, que eu também vou mostrar no vídeo pra vocês, é que eu tenho que deixar livros em cima dos papéis. E eu não deixo ela ligada o tempo inteiro, tá? Eu geralmente, se eu vou imprimir e tá muito úmido, eu pego de manhã, vou imprimir de tarde, e de manhã eu ligo ela 1 hora, 2 horinhas, pra ela aquecer e secar os papéis que estão lá dentro. E eu também nunca encho ela cabe até 750 folhas, se não me engano. Eu coloco no máximo 200, que é um pacotinho da Fundo Azul e um pacotinho do papel Globinho. E eu coloco os livros pesados em cima das folhas, porque a folha, quando ela umedece e quando você vai secar ela de novo, a tendência dela, ela fica toda ondulada. Quando ela fica toda ondulada, na hora de entrar na impressora, ela embola, ela engancha e a gente acaba perdendo papel, perde impressão, dá tudo errado, tá? Então, assim, é importante que você tenha peso sobre essas folhas para que isso não aconteça. Daí, não acontecendo, dá certinho. Ela só chega até 45 graus, tá? Eu já ouvi falar sobre desumidificadoras específicas para sublimação, que são feitas de MDF e tudo mais, e que chegam até 65 graus. Eu não achei necessário, eu achei mais seguro comprar uma desumidificadora industrial ao invés de uma para sublimação, porque essas para sublimação são meio enjambradas, gente, é meio coisa feita meio das lojas que fazem, assim. Eu achei melhor comprar uma industrial específica para escritório, que não chega a uma temperatura tão alta, até porque eu fiquei com medo de amarelar o papel, tá? 65 graus eu achei uma temperatura meio alta demais, fiquei com medo, por mais que o pessoal da sublimação use e goste, eu não achei muito interessante, preferi comprar uma comum até 45 graus e não me arrependi. Tô bem satisfeita com o resultado, tá? Então, como eu falei para vocês, em dias muito úmidos eu ligo ela, deixo 1 horinha, 2 horinhas ligadas até o papel secar bem. E daí é só manter ela fechadinha que ela segura o papel seco por mais alguns dias, tá? E nos dias muito úmidos ou quando você começar a imprimir e estiver percebendo que tá perdendo muito papel, você liga ela de novo. Não deixa ela o tempo inteiro ligada não, tá? Agora nós vamos falar sobre a prensa. O que você precisa definir sobre a prensa na hora de comprar? Principalmente o tamanho dela, tá, gente? Não adianta nada você comprar uma prensa tamanho 38 por 38 se você quer imprimir uma folha 3 que mede 30 por 42. Você precisa comprar uma prensa maior que o tamanho da folha que você vai conseguir imprimir na tua impressora. Existem prensas pequenas, existem prensas bem grandonas. Eu acabei optando por uma 40 por 50, porque para minha folha de 30 por 42 estava mais do que bom, estava perfeito e eu achei que não tinha necessidade de ser maior do que isso, tá? Essa prensa que eu comprei, eu acabei comprando de uma empresa brasileira, que é a Maquinatec. Se vocês começarem a pesquisar sobre prensas, vocês vão ver que a maioria delas é importada. E quando eu digo importada, eu digo chinesa, tá, gente? Então, assim, a grande maioria delas não tem garantia. Ou se tem garantia, uma garantia de 3 meses, uma garantia muito pequenininha. Por que eu optei pela Maquinatec? Essa prensa que eu comprei é uma prensa bem simples, tá? Ela não tem nada de grandes sofisticações. Para eu conseguir colocar pressão nela, eu tenho que colocar muita força. Para abrir, eu tenho que fazer bastante força. Existem prensas que são uma maravilha, que você não precisa nem encostar, que a hora que der o tempo específico que você programou, ela abre sozinha, você não precisa fazer força nenhuma. Ou até mesmo para fechar, você não precisa colocar tanta força assim nela para ela fechar bem. Mas obviamente, essas prensas custam bem mais caras, tá? Mais caras. Essa que eu comprei é uma prensa bem simples, mas também foi uma prensa bem mais barata que a que eu tava fazendo pesquisa. Eu paguei na época uns 1.400 e alguma coisinha assim, já com a mesa dela. Ela é uma mesa simples, mas ela chega na temperatura que eu preciso, que é no máximo 220 graus. Tem programação em tempo, tem programação em temperatura. E uma coisa que eu achei muito importante aqui, ela tem garantia de 1 ano e a fábrica é brasileira. Então, assim, eles repõem peças, gente. Então, se estragar a resistência, se estragar alguma outra coisa na minha prensa, eu tenho para quem recorrer aqui no Brasil. Se eu tivesse trabalhando com uma máquina industrial, uma máquina importada, talvez eu não tivesse peça para repor, eu tivesse que jogar a máquina fora. Ou tivesse que mandar para manutenção, sabe-se lá quanto é que eu ia gastar, quando que as peças iam chegar, tudo mais. Então, são coisas que você precisa pensar a respeito, tá? Eu comprei uma peça 220, porque eu vi na internet que as 220 funcionam melhor, esquentam mais rápido e funcionam melhor do que a 110. Como eu já tinha rede 220 aqui no apartamento, eu já comprei a 220 para garantir. A minha prensa, como eu falei para vocês, é uma 40 por 50 da Maquinatec. Vou deixar a descrição aqui no vídeo. Só que os acessórios que vieram com ela foram uma plaquinha de espuma e uma placa de feltro.
Se vocês já tiveram alguma pesquisa, fizeram alguma pesquisa aqui na internet, vocês vão ver que existem algumas bases diferentes para o uso na sublimação. Eu, por vários meses, usei essa base de feltro, tá? Até que ela deformou. Quando ela deformou, ela começou a deixar o meu material deformado também. Então, eu tava perdendo material, perdendo qualidade, a impressão não tava ficando tão bacana, porque tava ficando com um vinco no meio do meu material. Então, eu achei que era hora de trocar por uma base de silicone. Então eu comprei uma base de silicone específica para sublimação, mas o pessoal da Maquinatec me recomendou a usar embaixo dessa base de silicone, continuar usando a espuma, tá? Então eu só troquei a placa de feltro pela placa de silicone emborrachada. E eu continuei usando os teflons, que se não me engano você tem que comprar separado, tá? Eu não lembro se vem com uma folha de teflon, ou se vem com duas. Eu acho que já vem com uma folha de teflon e eu comprei mais uma, porque eu gosto de usar uma folha de teflon abaixo do material que eu vou sublimar e uma folha de teflon em cima dele. Então eu uso duas folhas de teflon. Eu comprei agora há pouquinho também uma folha de teflon adesiva, que eu ainda não instalei, mas que eu vou instalar, que é uma folha que você vai colar na parte de cima da tua prensa. Assim, você não precisa ficar tirando e colocando a folha de teflon a cada folha, a cada material que você for sublimar. Ela já vai estar presinha na parte de cima, pronta para trabalhar, e vai me poupar um pouquinho de tempo nisso. Mas essas plaquinhas, né, essas placas de teflon com adesivo, elas também têm uma validade. Tem que fazer a troca a cada determinado tempo, que eu ainda não testei, tá, gente? Essa vai ser a novidade, depois eu mostro pra vocês lá no Instagram se deu certo, se eu gostei. Mas eu acho que eu vou gostar sim. Sobre as placas não, né? As folhas de teflon. Gente, elas são muito importantes porque nada gruda no teflon, tá? Então, assim, quando você tá trabalhando com alguns materiais sublimáticos, você tá trabalhando principalmente com plástico, com o nylon 600, por exemplo, se ele ficar muito tempo na prensa, ele derrete, ele gruda. Então, eu não quero que esse material grude no lado de cima da minha prensa, grude na minha placa de silicone. Eu não quero que esse material, ou que a tinta que vai evaporar do meu papel, suje a minha placa, suje meu material, suje a minha base de silicone. O teflon é fácil para limpar, ele nada gruda nele. Então o teflon o que vai fazer? Ele vai proteger a tua prensa, tá? Ele não vai melhorar a qualidade de sublimação nem nada, ele vai proteger a tua prensa. Então gaste 50, 60 reais a mais, que seja, e compre o teflon e use o teflon, tá? É muito importante. Então no meu caso, eu uso o teflon embaixo, eu vou mostrar para vocês, depois eu vou sublimar um material para vocês verem. Eu uso uma placa de teflon embaixo, eu coloco meu material no meio, eu cubro com o teflon e daí sim eu prenso. Dessa maneira eu tô evitando que os gases da tinta subam para minha prensa, que o nylon 600 deixe resíduos tanto na minha base de silicone quanto na minha prensa na parte de cima. Enfim, eu tô protegendo a minha prensa, é importante, tem que usar, tá bom? Agora, mais uma etapa, mais um material, gente, que é muito importante, né? No meu caso, eu só trabalho com costura criativa, então o que eu sublimo? Tecidos. Mas assim, dá pra sublimar muita coisa, tá, gente? Dá pra sublimar caneca, dá pra sublimar chinelo, azulejo, qualquer coisa, contanto que ele seja resinado com poliéster, tá, gente? A sublimação, ela só funciona no poliéster. A tinta sublimática só age no poliéster. Então, quanto mais poliéster tiver no teu tecido, melhor a tua impressão vai ficar. Dá para imprimir num tecido que seja 70% poliéster e 30% algodão? Dá, mas vai ficar mais apagadinho, vai ficar mais lavado, como a gente diz, tá? Vai ficar mais esbranquiçado, não vai ficar tão bonito. Quanto mais poliéster tiver, melhor vai ser teu resultado. Eu só trabalho com tecido 100% poliéster aqui no ateliê no momento. E eu tenho trabalhado com 3 tipos de tecido basicamente, que são o gabardine, o Oxford e o Silk Cash dublado. O gabardine é o que eu mais gosto, tá? O resultado que eu acho que fica mais bonito, eu acho a textura do gabardine mais bonita, super adequado, e ele é um tecido bem molinho, então eu consigo trabalhar com ele para fazer. Quando eu trabalho com ele puro, eu consigo fazer peças como um babador, como um segura-chupeta, como uma toalhinha, um barrado para toalha. Então quando eu preciso de uma peça que não seja estruturada, eu uso o gabardine puro. Mas quando eu quero fazer uma peça mais estruturada, como uma nécessaire, um estojo, uma capa para caderneta de vacinação, que eu quero uma peça mais durinha, aí eu dublo o meu gabardine no nylon 600. Dá para imprimir direto no nylon 600? Dá.
Gosto do resultado? Não gosto, acho feio, tá? Dá pra fazer, se você tiver, porque se tiver interesse, pesquisa aqui no YouTube mesmo, depois que você terminar de ver esse vídeo, tá? Mas pesquisa aqui, imprimindo no Nylon 600, que vocês vão ver que dá pra fazer. Eu não gosto do resultado, tá? E gente, dá pra imprimir em tudo que é material que vocês imaginarem, até no plástico cristal, pelo que eu sei, dá pra imprimir com sublimação. Eu, no momento, só trabalho com esses materiais que eu falei pra vocês, porque é o que faz sentido pro meu trabalho, pro meu ateliê agora, nesse momento, tá? Então, assim, quando eu preciso fazer uma necessaire, como eu tava dizendo pra vocês, num tecido mais durinho, eu uso o gabardine dublado no Nylon 600. Quando eu quero fazer uma peça intermediária, por exemplo, as flâmulas. Eu faço flâmulas personalizadas para efeito de maternidade, para decoração de quarto. E nessa flâmula eu quero um material que seja um pouquinho mais estruturado, mas não tão estruturado quanto o nylon, quanto o gabardine estruturado no nylon 600. Porque o gabardine no nylon 600 ele chega num ponto que eu não consigo costurar pelo avesso e desvirar, como a gente costuma fazer na costura criativa, tá? Então eu não consigo fazer uma flâmula que eu costure o avesso e desvire e aquela costura fique embutida. Eu teria que fazer o acabamento em viés, porque o Nylon 600 não me permite que eu desvire essa flâmula. E se eu trabalhasse com o gabardine puro, a minha flâmula ia ficar muito molenga. Então eu precisei achar um material intermediário entre esses dois, que fosse um material um pouquinho mais firme, mas que não fosse tão duro quanto o estruturado no Nylon 600, que fosse um material bem intermediário. Aí eu achei esse material aqui, ó, que é o Nylon Silk Cash, desculpa gente, não é nylon, tá? É o Silk Cash dublado. Eu vou colocar na descrição aqui, porque ele é meio difícil pra escrever. E ele, olha, basicamente é um tecido, a frente dele, ó, não vai dar pra ver muito bem, eu acho. Olha só, gente. A frente dele é um tecido, tá? Mesmo. É bem bonito o toque dele, a cor dele é um pouquinho mais amareladinho, não é 100% branco quanto o gabardine. Deixa eu colocar o gabardine aqui pra vocês compararem. Olha só. Mas na realidade não é nem que ele não é branco, é porque o verso dele, olha só, dá pra ver que ele é um pouquinho mais amareladinho que o gabardine. Olha, o verso dele, como ele é dublado, no verso dele nós temos um outro material, tá? Que eu não lembro qual que é a composição dessa base dele aqui, mas é um outro materialzinho. Deixa eu aproximar aqui da câmera. Olha só, dá pra ver, né? Então essa aqui é a frente dele, que é bem bonita, um tecido aveludado, bem bacana, bem chique. E o verso, que é um verso feinho, mas que é um verso que configura, que dá essa estrutura pra esse material. Então assim, ó, ele não chega a ser um tecido duro, mas ó, eu tô fazendo aqui um Vzinho, mas se eu tentar fazer isso aqui com o gabardine, não vai rolar, gente, ó, gabardine completamente molinho, e esse aqui tem um pouquinho mais de estrutura, eu consigo, ó, tá? E olha a comparação ao nylon 600, tá? Então, assim, existem muitos materiais, vocês podem sublimar em tudo que for 100% poliéster, não, que tiver poliéster, e é muito interessante que vocês façam testes, gente. Por exemplo, eu não gostei tanto do Oxford. Eu tô usando ele mais para forros, para partes internas das minhas peças. Não tô usando ele para parte externa das minhas peças, porque eu não gostei da textura dele. Eu não achei ele um material muito bonito. Então, o que eu comprei eu tô usando, mas tô usando para esses detalhes que ele vai ficar mais escondidinho. Mas tem gente que ama o Oxford que só imprime nele. Então, testem aí, gente. Come tecido 100% poliéster, eles vão ser felizes, vão se divertir. Eu tô mostrando aqui pra vocês os materiais que eu tô usando. E também daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como fazer essa dublagem do gabardine ou do Oxford, seja o que for, no Nylon 600. E também vou mostrar como é que fica a impressão, tanto no gabardine cru, quanto no gabardine dublado. Então, gente, eu acabei de fazer uma impressão aqui. Essa aqui eu usei o fundo azul. Papel fundo azul. A minha impressorinha. Aqui atrás, olha, nós instalamos um dispenser para o descarte da tinta e direto para cá, tá? Depois eu vou falar bem detalhadamente sobre esse dispenser aqui. E aqui embaixo, não tenho uma prateleira para ela ainda, a estufinha que eu também vou falar para vocês, ó. Só queria mostrar para vocês que eu nunca encho, eu coloco no máximo um pacote de cada papel, do fundo azul e do globinho, e eu coloco os livros pesados por cima, para que o papel não entorte com a secagem. Porque é comum isso acontecer, quando o papel tá úmido e a estufa esquenta, o papel começa a deformar. Então eu mantenho os livros ali dentro pesando sobre as folhas para evitar que isso aconteça. Olha, eu queria mostrar para vocês também aqui, ó,
A impressão no fundo, no papel sublimático, ela sai bem apagada, olha. Ela não sai um vermelho vivo, as cores vivas como deveria. Como a gente tá acostumado na impressora comum, com a tinta comum, tá? É assim mesmo, sai bem apagado, olha o morango. Detalhe do morango. Sai bem apagado mesmo, bem lavado, como a gente diz. Mas isso aqui, na hora que for transferido pro tecido, vai ficar bem bonito, vai ficar bem vivo. Então, pessoal, aqui tá a minha prensa, como eu já expliquei pra vocês. Ali, ó, ela tá um pouquinho uma temperatura mais alta, tá? Eu coloquei 220, coloquei mais segundos, coloquei 33, porque aqui em Porto Alegre agora nós estamos no inverno, tá muito frio e ela tá perdendo temperatura muito rápido, tá? Então eu coloquei um pouco mais já pra ela se aquecer inteira mais rápido, e quando ela perder a temperatura, que é normal, tá? Quando ela vai baixar, ela vai entrar em contato com o tecido, vai entrar em contato com o material e vai perder um pouquinho de temperatura. Dessa maneira ela não vai baixar dos 200 graus, ela vai chegar perto dos 200 graus, 198, assim eu garanto uma impressão mais bacana, tá? Eu substituí, aliás, a espuma que veio com ela eu mantive, mas eu substituí a camada de feltro por essa camada de silicone aqui, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, temos aqui duas camadas de teflon. Uma fica sobre a camada de silicone, aqui no meio eu vou colocar o que eu quero sublimar, e eu cubro com outra camada de teflon, para proteger meu material e para proteger a minha prensa também. Ali, ó, para vocês verem, tem um disjuntor específico para ela, voltagem 220. A elétrica foi toda feita já pensando que eu ia ter essa prensa aqui, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês, eu vou mostrar como que eu dublo o meu tecido no Nylon 600, tá? O Nylon 600, então, ele tem a frente e verso. Esse lado aqui, ó, é o verso dele. Vocês estão vendo que tem a marca aqui do fabricante? Ele também é mais liso desse lado, tá? Esse aqui é o verso. Esse lado aqui, que é texturizado, que tenta imitar um tecido, é o direito do teu material. Não é esse lado aqui que nós queremos entrar em contato com o tecido. Nós queremos grudar esse lado aqui, que é o verso do nosso material. Então, mostrei já pra vocês. Espuma, silicone, teflon. Vou colocar, então, o meu Nylon 600 com o verso virado pra cima. O lado texturizado tá virado pra baixo. Deixa eu pegar aqui com a outra mão o meu gabardine. Pode ser Oxford, qualquer tecido 100% poliéster. Esse meu tecido não tem frente e verso. Mas se ele tivesse um direito e um avesso, a frente do meu tecido, o direito estaria pra cima, tá? O avesso estaria aqui encostando o meu nylon. Então, eu vou cobrir bem, eu não deixei nada do nylon aparecendo. Vou cobrir com o meu teflon. E agora eu vou ter que largar o celular um pouquinho, porque eu não tenho força para fazer a pressão necessária só com uma mão. Então, eu vou fazer a prensa descer e vou contar 30 segundos. Só para vocês verem, eu prensei e olha como caiu a temperatura. De 220 estava quase, foi para 203, 204. Isso só entrar em contato a parte quente da prensa com o resto da manta, né? Toda a prensa, o resto aqui embaixo estava frio. A parte de cima é normal perder um pouquinho de calor, tá? Então, ó, se fosse muito verão, muito quente, já não ia ser tão necessário. Ó, aqui eu vou tirar para vocês. Ó, grudou, virou um material só, ó só. O Nylon 600 grudou no meu gabardine. Então, agora isso aqui, eu trabalho como se fosse um tecido só. Então, aqui eu posso imprimir, posso fazer o que eu quiser e vai ter um tecido mais estruturado, mais durinho, tá? Cuidado que esquenta bastante, né, gente? Como eu recém liguei a minha prensa, na realidade a parte de cima dela tá toda quente, tá? Mas a parte de baixo não. Então, olha só, eu tô fechando pra tentar ganhar um pouquinho de temperatura na parte de baixo também. Porque se eu tentar imprimir com ela fria embaixo, muito provavelmente o meu tecido não vai chegar na temperatura, meu papel, que eu preciso, e a impressão pode ficar um pouquinho falhada, tá? Então, eu vou fazer isso que eu tô fazendo agora. Umas 3 baixadinhas da prensa, sem papel, sem nada dentro. Não tem nada aqui dentro, além dos, né, do silicone e teflon, para que ela ganhe temperatura aqui embaixo dela, na manta de silicone e tudo mais. Assim eu garanto uma impressão mais bacana. Mas como eu disse para vocês, eu tô em Porto Alegre, nós estamos em julho, em pleno inverno, então tá frio. Olha ali como tá perdendo temperatura, ó, só de eu fazer esse processo. Eu preciso fazer isso agora no inverno, no verão não é tão necessário, tá? Agora sim eu vou imprimir uma coisinha, tá? Eu coloquei primeiro meu tecido, esse aqui já tá dublado. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Como ele tava guardado, eu vou só tirar um pouquinho da umidade dele, uns segundinhos. Isso é bom de fazer sempre, tá? Só tirei a umidade. Se vocês tivessem aqui, vocês vão ver, saiu um vapor bem grande.
Agora eu vou pegar a minha impressão. Eu quero fazer uma necessaire, que eu já imprimi e mostrei pra vocês, que é esse modelinho aqui. Eu vou colocar, então, a estampa pra virada pra baixo, obviamente, né? Porque eu quero que ela grude no meu tecido. Com uma mão só aqui, pra gravar e fazer tudo aqui tá meio complicado, mas vai dar, gente, vai dar. Cuidado, lembre, né? Não encosta na prensa, que é muito quente. Vamos tentar ver se eu consigo encostar, baixar com uma mão só. Não, olha, é força, gente. Eu coloquei bastante pressão na minha prensa, porque se eu coloco um pouco menos, começa a sair manchado a impressão, tá? Então eu taco lá em cima a pressão é ótima, a pressão, pra que fique bem bonita a minha impressão, tá? Dependendo da prensa que você escolher, talvez não seja necessário tanta pressão assim. Nessa aqui eu senti necessidade de colocar lá em cima, porque quando tava a pressão mais baixa, ficou manchado. Ó, deu. Agora é abrir. Vamos lá, tirar aqui o teflon. Tentar pegar aqui. Eu sempre tenho um agulhão, ó, comigo, pra não me queimar. Então, com o agulhão eu vou tirar aqui. Olha só. Vamos levar ele pra mesa, vamos ver se ficou boa a impressão. Deixa eu levar ali e já mostro pra vocês. Olhem só, gente, a impressão ficou bem bacana. Ainda não vi nenhuma manchinha. Ficou bacana, o vermelho ficou bem vivo. O vermelho é uma cor difícil pra sublimar. Pode meio sair manchado. Olha que bonito que ficou. Olha aqui, gente, agora eu imprimi, então, o azul. Parece manchado, mas não é, tá? É só porque o tecido é brilhoso. Então, ficou bem bonita a impressão. Esse azul marinho também é uma cor difícil, tá? Pra imprimir. Volte e meia ele mancha. Ou não fica tão vivo, não fica tão bonito. Olha que bonito o brilho desse tecido aqui. Esse aqui é o gabardine. Olha que bonito. Esse aqui não tá como é babador, eu queria um tecido que ficasse molinho, tá? Vou usar com um verso atoalhado, então eu não quis estruturar, acho que não faz sentido estruturar no nylon 600. Então esse aqui é só o gabardine. Olha que bonito. E agora uma parte muito importante que me perguntam muito. Como que eu faço as estampas, Fernanda? Como que eu faço os desenhos? Gente, eu vou dizer pra vocês, eu sinto muito, eu não tenho uma resposta pra dar pra vocês, tá? Eu já trabalho há 12 anos com Illustrator, com Photoshop, com InDesign, que são os programas da família Adobe, porque eu sou publicitária e trabalho como diretora de arte desde 2008. Então eu aprendi a usar esses programas mexendo, fazendo no dia a dia, trabalhando, né? Então eu não fiz nenhum curso específico sobre isso, sobre esses programas em si. A gente foi aprendendo, fazendo oficinas e tudo mais, conforme os programas foram evoluindo, foram nascendo, foram crescendo. O que eu faço é, eu crio as minhas estampas no Illustrator, mas na hora de imprimir, eu exporto elas em JPEG com 300 dpi e exporto elas e imprimo pelo Photoshop. É muito importante que vocês imprimam de forma espelhada, tá? Com altíssima qualidade, a maior qualidade que a impressora de vocês permitir, e sem estar em alta velocidade. Antes eu comentei para vocês sobre um vídeo da Differential Print, que é um vídeo que ensina a fazer a instalação do perfil de cores. Se não me engano, nesse vídeo também mostra direitinho, caixa a caixa, o que você tem que selecionar e a maneira como você tem que fazer essa impressão, tá bom? Então, sim, até nesse momento você tem que ter cuidado. Como eu disse para vocês, eu trabalho, eu faço os desenhos, eu crio os desenhos no Illustrator, mas eu exporto em JPEG e imprimo através do Photoshop. Tá? Essa é a maneira que eu faço. Eu não tenho nenhum curso específico para mostrar para vocês ou para tentar indicar para vocês sobre esses programas, porque eu nunca fiz nenhum curso para aprender do zero esses programas, mas tem muito conteúdo aqui na internet e eu indico para vocês o seguinte: antes de comprar tudo para fazer sublimação, vejam se vocês conseguem criar os próprios desenhos. Não adianta nada comprar prensa, comprar impressora, comprar papel, comprar tudo sem ter o que imprimir, sem ter qualidade no trabalho de vocês para imprimir. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é garantir que vocês vão ter um material legal para poder imprimir na sublimação, tá? Então eu indico para vocês a família Adobe, mas quem quer começar também costuma usar muito o programa CorelDRAW, que é um programa de vetorização assim como o Illustrator, mas é um programa mais amador, um pouco mais fácil para quem quer iniciar nessa área e é muito usado por gráficas e tudo mais. Então sim, vocês podem aprender, em vez do Illustrator, aprender a usar um Corel, e dá para imprimir direto do Corel.
Eu aqui com o meu maquinário, com as minhas ferramentas, eu escolhi imprimir direto do Photoshop, porque para mim a realidade era mais adequada, era mais fácil, era mais garantido e ficou com um resultado melhor. Eu odeio Corel, eu não uso Corel, já aviso vocês, mas tem muita gente que usa, que adora, então vão ser felizes no CorelDRAW se vocês preferirem dessa maneira. Esses programas são todos pagos. Da Adobe hoje em dia você paga uma mensalidade, mas se você entrar lá em adobe.com você vai ver direitinho como é que funciona. Corel eu nem sei dizer para vocês, antigamente você comprava a versão, instalava no teu computador e não precisava mais pagar nada. Era bem caro, mas aí você pagava uma vez só. A família Adobe hoje em dia você tem que pagar mensalmente, um valor mais baixo, mas é todo mês. Então vamos dar uma investigada sobre essa parte aí também antes de sair comprando coisa, tá bom, gente? Então, se você estava achando que sublimação era bolinho, que você ia comprar uma impressora que você ia colocar o tecido nela e ia sair tudo prontinho, ou que era bem facinho para escolher, já deu para dar uma ideia aqui nesse vídeo que não é tão simples assim, né? São várias decisões que você precisa tomar antes de sair comprando essas coisas todas, tá, gente? É importante que você tenha consciência que tudo isso custa dinheiro, custa caro, que um investimento total não é um investimento tão baixo assim, então não saia comprando sem fazer pesquisa. Existem portais muito interessantes de portal da sublimação, existem canais muito interessantes aqui no YouTube que falam profissionalmente sobre sublimação. Dê uma pesquisada sobre isso antes, existem muitos materiais para ajudar. Não saiam gastando dinheiro achando que vocês vão ter uma impressora que vai fazer tudo sozinha ou que vocês não precisam ter grandes trabalhos e pensar muito a respeito disso, tá? Sim, exige pesquisa e uma pesquisa profunda para vocês não se arrependerem e não comprarem material errado ou perderem tempo tendo que depois trocar tinta, trocar impressora, mandar para manutenção. Façam uma pesquisa antes de sair comprando tudo. Fazer sublimação não é difícil, mas também não é tão facinho assim. E agora aqueles recadinhos que eu tenho que dar pra vocês. Esse vídeo deve ter ficado com uns 80 minutos, deve ter ficado bem longo, né, gente? Mas enfim, como vocês viram, é muito detalhezinho e são detalhes que precisam ser cuidados para a impressão ficar bacana, para ser um resultado legal e para vocês conseguirem trabalhar muito bem, tá? Então assim, ó, gente, eu quero pedir muito para vocês darem um curtir aqui nesse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não ficou com nenhuma dúvida, deixa um comentário igual, me manda um beijo, tá? É muito legal pro YouTube que tenha comentários, tenha curtidas, tenha notificações, para o YouTube entender que o meu vídeo é relevante, que ele é interessante e para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas que ainda não conhecem meu trabalho, tá, gente? Então, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem um curtir aqui no vídeo e deixem um comentáriozinho que vai ser bem bom para a amiguinha aqui fazer mais vídeos, tá, gente? É importante, façam isso. E para quem não tá afim de fazer sublimação ou que desistiu depois de tanta informação que eu passei aqui, mas que quer ter os tecidinhos de meia tigela, eu tenho, como vocês sabem, eu desenho estampas e essas estampas são vendidas pela Ponto X Tecidos, que é uma loja de tecido lá de São Paulo, mas que vende pela internet e entrega pelo Brasil todo. Eles são maravilhosos. Então assim, eu vou deixar o link da Ponto X aqui na descrição do vídeo e usando o cupom MEIATIGELA vocês têm 10% de desconto em todo o site, tá, gente? Não é só na minha coleção. Mas dê uma olhadinha na minha coleção lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar de algumas coisinhas que tem por lá, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se divirtam, quem decidir fazer sublimação me chama pra gente conversar, se ficou com alguma dúvida, como eu disse, deixa aqui nos comentários, me sigam nas redes sociais, eu vou deixar também os endereços aqui embaixo, e eu espero encontrar vocês em alguns vídeos aí pela frente, pelo futuro, tá bom? Beijo! Aliás, se quiserem pedir algum vídeo, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Assim que der, eu prometo que eu vou tentar fazer, tá? Beijinho!